Vamos falar sobre terapia de casal na TRI. Como é que funciona? Dá para fazer terapia de casal na TRI? Não só dá, como a gente tem tido excelentes resultados. Porém, a nossa metodologia, como vocês sabem, quem me acompanha, ela tem uma maneira diferente das terapias convencionais. Então, como é que funciona quando o casal precisa de terapia? Sempre que a gente trabalha com um ser humano, a gente entende que cada ser humano é individual. Então, na nossa metodologia, mesmo quando é uma terapia de casal, a gente trabalha com terapias individuais. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente faz uma consulta com o casal. Então, os dois vêm realmente junto para a consulta, onde eu avalio individualmente, mas também junto, os dois nesse primeiro momento. Então, os dois falam sobre o que está acontecendo, o que eles gostariam de trabalhar no momento da terapia. E aí depende muito de como está o momento do casal. Muitas vezes na própria consulta ali de avaliação, eu ainda reservo uns 15, 20 minutos, meia hora para conversar individualmente com cada um, para entender realmente de cada um o que é que está acontecendo e explicar o processo da terapia. Depois disso, o casal decidindo pelo processo, a gente marca as terapias individuais, né? Então, às vezes a gente marca para o mesmo dia, às vezes para dias diferentes, isso não importa. Mas as terapias são totalmente individuais. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que os dois são inseguros, os dois têm muito, sei lá, ciúmes, por exemplo, que às vezes é uma questão um pouco mais recorrente. O que o homem, o que a mulher, ou enfim, o que o casal passou, o que cada um passou ao longo da vida dele para chegar nisso da insegurança, da ansiedade, enfim, isso é só um nome social. Então, o que cada um passou é totalmente diferente. Então, a gente vai buscar trabalhar na terapia e realmente isso, um processo individual, de buscar entender o que cada um passou para chegar nessa situação. Então, a gente faz a primeira sessão, uma sessão individual de cada um. Depois disso, a gente conversa com os dois juntos. Então, por exemplo, aí eu faço um trabalho de orientação para os dois juntos, de explicar, olha só, ele tinha esse comportamento, tinha as sensações por causa disso, disso, disso. Né? Claro que sempre dentro de um limite de ética, né? Dentro daquilo que, por exemplo, quando eu converso quando a gente finaliza, por exemplo, uma terapia de um dos dois ou dos dois, enfim, quando a gente trabalha com questões individuais de cada um, às vezes pode acontecer que um dos dois, ou até mesmo os dois, tenham coisas ali que talvez ele nunca falou para um parceiro, para a parceira, e às vezes ele quer continuar que aquilo fique somente com ele e aqui dentro do processo da terapia. Então, obviamente, a gente vai estar respeitando isso. Se os dois têm uma abertura, ou que o outro já sabe mais ou menos de algumas coisas, a gente vai estar orientando sempre dentro de um processo de ética de cada um. Ou seja, terminando a terapia, vamos dizer que a gente faça os dois no mesmo dia. Então, às vezes acontece, por exemplo, de casais virem de outras cidades. Então, a gente faz a terapia, que vai durar ali umas 4 horas mais ou menos, 2 horas mais ou menos para cada um. Finaliza, conversa com cada um, explica todo o processo. A partir disso, a gente dá mais ou menos ali entre 45 e 60 dias para o casal voltar. E aí a gente faz de novo uma conversa com os dois para avaliar o que cada um sentiu de melhoras e, se necessário, faz uma segunda sessão, né? Muitas vezes, às vezes com uma sessão resolve, às vezes volta e a mulher precisa fazer uma segunda sessão, o marido não, ou às vezes o contrário, o marido precisa fazer a sessão e a mulher não. Então a gente faz uma segunda sessão em um deles ou nos dois, caso necessário. De novo, tem mais uma conversa com os dois, de novo dá mais uns 45 dias para eles voltarem. Normalmente resolve nesse processo, ou seja, vai acabar sendo entre uma, duas terapias para cada um. Às vezes pode ser que um até precise de mais do que o outro. Às vezes tem assim, eu já tive casal que da pessoa ali resolveu com uma sessão, o outro precisou de duas. Isso é normal, por isso que a terapia é individual, porque cada um tem as suas demandas, tem os seus conflitos, tem os seus aprendizados ao longo da vida do que a pessoa passou. Ou seja, a gente acaba acompanhando ali entre 3 e 4 meses com encontros com os dois juntos para orientação e as terapias sempre individuais, por isso que a gente tem muito mais sucesso, porque cada um tem as suas demandas e é dessa forma que a gente trabalha. Então, se você está pensando em trabalhar alguma questão, algum conflito dentro do teu relacionamento, que você sente essa necessidade, seja alguma insegurança, seja algum estresse exagerado,
que você acaba descontando lá ali no seu casamento, depois se sente às vezes mal por causa disso, ou sei lá, qualquer conflito que tenha aí e que você sente a necessidade de ajuda para isso, pode ter certeza que a TRI, a terapia de reintegração implícita, vai ser muito eficaz também para casais, tá? E é dessa forma que a gente trabalha.